você vai ouvir neste podcast. Então o Brasil ele tem uma desconexão muito grande. A gente fala de 400, 500 mil vagas no mercado de tecnologia e de milhões e milhões de brasileiros desempregados. E por que esses brasileiros não encontram essa vaga? Onde que está esse buraco? Eu digo muito que as pessoas julgam a capacidade das pessoas com deficiência pela capacidade delas mesmas fazerem aquilo naquela condição. Se eu tentar fechar o olho agora e tentar mexer no computador, eu vou desligar vocês, certeza. Vou apertar algum botão, vou fazer uma caca, porque eu não sei mexer. Se a gente não coloca o valor, ninguém vai dar valor, né? E aí já tem essa crença de que, porque tem um impacto social, tem que ser tudo voluntário. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast da Glocal. Essa conversa que você vai ouvir agora foi gravada no painel da 4ª semana da carreira da Cruzando Histórias, que é uma organização que foi acelerada no primeiro ciclo da Glocal e que promove acolhimento e ferramentas para pessoas que estão em busca de recolocação profissional. O tema do painel foi Construindo Sua Carreira com Impacto Social. E eu, Juliana Gouveia, diretora da Glocal Aceleradora, mediei esse papo com a Kelly Batista, da Fundação Umbi, e a Kátia Reimorek, da Talento Incluir. Diversidade, inclusão, carreira com propósito, impacto social é um pouco do que você vai ouvir nesse papo. Vamos lá? Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bia, sou fundadora da Cruzando Histórias, estou presidente pelo 2º mandato. Muito feliz em recebê-los. Estou aqui GP desse projeto, Semana da Carreira. Gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, a Juliana Gouveia, que vai moderar o painel hoje, a Kátia, da Talento Incluir, e a Kelly, da Fundação Umbi. Muito feliz em recebê-las, sou super fã das três. A Ju, que foi a nossa... Como que pode chamar a Ju? Que a Ju era a nossa tudo na Glocal, né? Na aceleração da Glocal. Ela era a pessoa que fazia tudo por nós, então ela é a nossa tudo. Eu não sei direito qual é o nome dessa pessoa tudo, mas ela era tudo na aceleradora Glocal e é diretora executiva lá na aceleradora. E está aqui para moderar o painel e conversar com vocês um pouco sobre a construção, né, da carreira com impacto social. Essa é uma das maiores dores que aparecem aqui na Cruzando Histórias. As pessoas querem trabalhar, querem ir para o mercado, mas querem ir para uma empresa que tenha impacto social, que cuide do nosso mundo, né, que ofereça mais do que simplesmente dinheiro, recurso, etc. Né? Obrigada, Bia. Obrigada a todos que estão presentes. É uma alegria estar aqui participando da Semana da Carreira da Cruzando. Acho que esse projeto é tão desafiador, mas tão valioso também para as pessoas que estão em busca de uma carreira, e uma carreira agora a gente falando de propósito, né? E acho que essa foi uma dor minha também, passei por essa transição, então estar aqui é um prazer contribuir com esse tema. E eu não estou sozinha, estou com pessoas que também têm tudo a ver com isso. A gente vai falar sobre construir a carreira profissional com impacto. Então a gente está recebendo aqui a Kelly Batista, atua há 18 anos com um projeto de geração de renda especial para mulheres em situação de vulnerabilidade e qualificação profissional para jovens periféricos. Ela participa de movimentos sociais, estudantis, de alfabetização, movimento negro, movimento feminino. Ela é pós-graduada em gestão pública pela Unifesp e foi eleita, em 2014, uma das 25 jovens mulheres líderes num programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De 2016 a 2018 foi conselheira municipal de políticas para mulheres na cidade de São Paulo e atualmente ela lidera a Fundação
Umbi, que é o braço social do Grupo Móvel. Bastante coisa, né? Vocês vão ouvir mais sobre a Kelly. Kelly, bem-vinda. Obrigada a todos que estão aqui, que prazer. Tudo isso se resume em mãe do Benjamin e do Felipe, mulher preta periférica, cansada no momento de home office e estar em casa, porém ciente dos meus privilégios, né? Porque home office é um privilégio para a população preta no país. A gente sabe que a pandemia pegou em cheio a minha população. A gente vai conversar mais, mas o terceiro setor me escolheu. Sou formada inicialmente em logística de transportes pela FATEC. Quem é de São Paulo sabe que a FATEC é pura tecnologia. Isso, em 2002, eu entrei na faculdade por um curso comunitário. Com 18 anos foi o que eu passei. Nem sabia o que era logística. Acho que 98% dos brasileiros também não sabiam em 2002. E eu acho que 90% continua não sabendo o que é logística. E passei, fiz a faculdade com muito sofrimento, mas eu sempre, dentro da faculdade, já atuava com o terceiro setor, com o movimento social. Quem é de humanas, mesmo em exatas, se enfia em humanas, né? E foi um período muito difícil, assim, mas a partir daí minha vida mudou, né? Porque, querendo ou não, no Brasil a gente é diferenciado pelo ensino superior, né? E desde 2002, a partir daí saí de lá, fui dar aula na Prefeitura de São Paulo, fiquei 6 anos dando aula, pedi exoneração do cargo porque não segurei o rojão. Entrei no Consulado da Mulher, que é uma ação social da marca Consul, que é uma grande paixão, fiquei 11 anos trabalhando. Fui de educadora 1 a gerente, pedi as contas para ir para o Gerando Falcões, que é uma rede de ONGs. Gerenciei também a área de jovens durante o ano passado todo. Não encontrei meu propósito lá, pedi demissão de novo. E aí fui para o Plano de Menina, que trabalha com meninas líderes, empodera meninas. Aí falei, uau, é aqui que eu quero ficar. Mas aí eu tenho um propósito de vida de impactar muita gente. Na minha cabeça, eu acho que eu tenho que fazer coisas em escala. E aí é onde a Fundação Umbi chegou na minha vida, já tinha chegado há um tempo, já conhecia, fui convidada para gerenciar e aí os olhos brilham, porque o sonho grande da Fundação e de todos os grupos das empresas do Grupo Móvel é de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas por meio da tecnologia. Falei, é aqui que eu quero encostar nesse momento e cá estou. Então são muitas idas e vindas, mas sempre com o objetivo de transformar a vida do outro. Porque eu sempre falo que eu não quero que as outras crianças pretas, mulheres e homens passem o que eu passei, né? Essa luta toda para chegar onde eu estou hoje. Então eu quero facilitar o caminho, aí eu preciso ir escalando e abrindo caminho para a nova geração vir. Vou apresentar a outra convidada ilustre dessa noite, que é a Kátia Reimorek. Ela é consultora especialista de diversidade e inclusão na Talento Incluir. Ela é focada na inserção socioeconômica de pessoas com deficiência, atua junto às empresas na capacitação e sensibilização sobre esse tema, buscando incluir de fato esses profissionais do mercado de trabalho. É formada em administração pela PUC e tem especialização em PNL pela Neurovox e em neuromarketing pela SPM. Tem mais de 15 anos de experiência em comunicação e marketing, passou por diversas empresas e ela trabalha para transformar pessoas em seres humanos mais empáticos e levar informação de qualidade sobre diversidade e inclusão, contando com a própria experiência de vida dela. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju, Bia, Marisa, que está aqui pela indicação e pelo carinho. É um prazer estar com vocês. Aí faltou também que eu sou mãe também, estou na mesma jornada que a Kelly. Os meus são mais velhos, estão com 15, 16 anos já. Entrega a minha idade um pouquinho, brincadeira, mas já estão mais velhinhos. E são duas crianças negras, né? Então, para completar aí minha missão, eu sou uma mulher com deficiência. Fiz aí um monte de frentes para tentar me incluir no mercado de trabalho durante toda a minha trajetória, de empreender, a trabalhar no mundo corporativo e sempre buscando ali alguma coisa que tivesse sentido para mim. E nos últimos 6 anos eu tive certeza de que eu precisava transformar as vidas das pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Então, eu falo que eu tenho um lugar de privilégio na sociedade, né? Eu tenho deficiência, mas eu tenho uma família incrível que me apoiou, uma mãe que me tornou a mulher que eu sou hoje, um pai que saiu para trabalhar e garantia o meu estudo, a possibilidade de eu ter minha mãe perto de mim o tempo todo. E eu sei que não é a realidade da grande maioria das pessoas com deficiência. E eu tinha um papel importante de entender o meu lugar de privilégio, olhar para trás e facilitar o caminho para essa galera chegar junto.
Então, através da consultoria, da mentoria, né, para as próprias pessoas com deficiência, hoje o que me dá mais prazer no trabalho é fazer turmas para pessoas com deficiência, workshop para eles, para que eles se empoderem, para que eles se ganhem força, para que eles se entendam e entendam seu lugar no mundo. E a gente também prepara as empresas para receber essas pessoas, né, de uma forma respeitosa, inclusiva e fazendo sentido. E quando as crianças chegaram na minha vida, eu descobri um outro universo que não fazia parte do meu dia a dia, né, que com 2 filhos negros você começa a entender como é que o racismo funciona. E eu também, ainda é um pedacinho que me falta aí para me tornar completa, ter um impacto positivo em relação a crianças em situação de vulnerabilidade. Vocês já contaram um pouquinho da sua trajetória, mas eu queria começar perguntando, primeiro para Kelly. Kelly, quem é você? Quem está aqui nunca ouviu falar de você? Você falou do que você fez, do seu caminho, a trajetória profissional, mas quem é você? Você começou com mãe preta, mas conta mais. Sou uma menina periférica, até hoje moro na mesma casa ao lado, né? 36 anos de Ferraz de Vasconcelos, quem não conhece é extremo do extremo leste. Eu sempre falo que eu não quero sair daqui, talvez um dia eu mude, mas faz sentido tudo que eu fiz e tudo que eu faço e estar aqui hoje, né? Eu sou uma exceção para as mulheres da minha idade daqui, né, de quase 40 anos. Sempre que as pessoas falam de mim por aqui, falam, aquela menina que fez várias faculdades, né? E eu sempre tive a educação e o estudo na minha cabeça como a chave de mudança, né? Eu tenho uma avó que é de 1921 e foi escrava até 1951. Ela era escrava porque filho de criação nas fazendas mineiras era escrava. E a minha avó morreu com 92 anos. Ela tinha várias marcas no corpo dessa infância, adolescência e vida adulta, que ela ganhou um sobrenome quando meu avô... ela conheceu meu avô e ela tem o sobrenome dele. Então, a árvore genealógica não existe, né? Do lado materno e do lado paterno a gente ainda consegue resgatar algumas histórias. Então eu sempre carrego muito isso. Até 18 anos, eu nunca tinha visto uma mulher... Até 17 anos, eu nunca tinha visto uma mulher preta numa faculdade concluída. Tipo, eu tive professores homens negros, eu acho que é mais comum. E aí, o dia que eu estava num cursinho comunitário e eu vi uma mulher falando que ela já estava se formando, ela era jornalista, até hoje eu mantenho contato com ela, eu falei, eu também quero fazer faculdade. Não tinha noção de como chegava numa faculdade. E aí foi onde o cursinho pagou a minha inscrição, né? Fiz isento e entrei na FATEC Zona Leste. Sempre tem um parênteses que eu brinco, que eu entrei na FATEC que o PSDB estava dominando São Paulo em 2002, e eles queriam fazer aquela história bem pobre, que vem mostrando a menina pobre. Eu andava, 7 quilômetros para chegar na faculdade, né, porque não tinha bilhete único, essas coisas de São Paulo. E aí eu neguei, porque eu falei, jamais vou mostrar minha pobreza, eu morria de vergonha. A partir daí, o cara que aceitou, ele ganhou um intercâmbio do Alckmin ou do de um desses caras aí. Até hoje eu me culpo por não ter aceitado mostrar minha história. É uma dor que eu carrego. Mas partindo daí, Mano Brown sempre fala que a gente tem que ser sempre 2 vezes melhor. Eu ouço isso desde sempre dos meus pais, né? Principalmente do meu pai, que eu tinha que ser aluna nota 10 e eu nunca entendi. E aí a gente entende que a gente tem que ser nota 10 porque, sendo preto nesse país, você tem que provar a todo tempo que você é melhor que as outras pessoas, porque senão fala, é só porque é preto, né? Porque o cara é preto. Isso torna a gente muito determinado, muito competitivo em alguns momentos, e essas dores a gente carrega, porque às vezes você fala, eu não queria, né? Queria só ter um lugar de privilégio, meu pai ser herdeiro ser amigo de algum herdeiro, e eu levantar o braço e estar numa empresa legal, e a gente sabe que não é assim, principalmente já sendo mulher, já não é assim, né? E aí todos os outros estereótipos pioraram, e aí acaba não sendo assim. Então a luta sempre é constante, e aí eu comecei a entender o quanto é diferente a minha vida das outras pessoas quando a gente começa a ver as outras histórias. A gente vai envelhecendo e a gente vai vendo que as pessoas vão ficando para trás. E aí, conforme você vai subindo de cargo ou arrumando outros trabalhos, você não encontra ninguém igual a você. O seu espelho já não existe mais. Acho que a Kátia também deve viver isso, né? Porque a gente não tem pares. É uma liderança muito solitária. Muitas vezes, né? Você não tem para quem chorar e você tá ali no meio, às vezes numa mesa, com pessoas totalmente diferentes de você, e só tem você ali, você tem que se fazer ser ouvido e provar que você é muito bom no que você faz. Como eu falei para vocês, eu fiquei 11 anos na Whirlpool, né, que é o consulado da mulher. Eu
Acho maravilhoso hoje a gente falar de diversidade, porque vocês pensam que, né, 12 anos, eu já saí de lá tem mais de quase 2 anos, não existia diversidade. As pessoas nem sabiam o meu sobrenome. Falava, aquela menina do consulado. Porque as pessoas nem querem saber seu sobrenome, né? Quantas vezes a gente não é confundido com... E nada contra, eu sempre falo, mas as pessoas preferem colocar a gente num cargo... acha que a gente é da limpeza, você tá numa grande empresa, do que ela entender que você tá ali como líder também. Então, hoje a diversidade é muito discutida, eu acho louvável, principalmente nas grandes cadeiras, né? Precisa ser discutida, é uma reparação histórica, mas eu vivi toda essa fase que nem existia essa palavra no país, né? Quando tudo era mato. Então, é uma luta constante, por isso que eu faço tanta questão de militar, de estar nas causas de grupos minorizados, porque sim, a gente precisa falar. E aí, durante esse período de gestão pública, fui trabalhar com políticas para mulheres, que eu acho que deu um certo estresse na minha vida e não desejo mais, porque você trabalhar com política pública é muito complicado. Fui conselheira voluntária no momento de desmonte de políticas públicas, onde a gente não tem onde levar uma mulher violentada, vítima de agressão, e aí o que você fala para uma mulher, né? Se ela apanha, tá com seus filhos ali e não tem uma política que abraça ela. Então, foi um momento muito difícil emocionalmente, porque a gente começa a se sentir impotente quando a gente quer mudar o mundo muitas vezes. Mas aí a gente também vai aprendendo que a gente não vai mudar o mundo de uma vez só, né? Vai precisar dessa galera toda reunida aqui discutindo pra gente mudar o mundo junto. Legal. Kátia, conta pra gente, então, quem é você? E aí você também já falou um pouco da sua trajetória. Então, se você quiser se aprofundar um pouco aí e falar como que você teve esse chamado aí, essa vocação para trabalhar nessa área de inclusão. Eu tenho deficiência desde que eu nasci. Então, eu tenho osteogênese imperfeita, que são ossos de vidro. E quando eu nasci, os médicos me deram 1 aninho de vida só. E aí, quando eu digo que minha mãe foi muito guerreira, porque ela não acreditou nisso há 44 anos atrás. E não tinha internet, não tinha informação, não se falava sobre diversidade e inclusão, e nós éramos pessoas ali fadadas ao fracasso, teoricamente, né? Fica em casa, guarda, protege, acolhe até onde durar. E aí ela foi desconstruindo isso ano após ano, foi me dando força. Eu fui para a escola, eu estudei, eu sempre tive muito apoio. Isso para mim fez toda a diferença, mas apesar de tudo isso, eu nunca convivi com pessoas com deficiência. E é muito doido quando eu falo isso, né? Porque quando eu tinha a oportunidade de conviver, eu tinha em lugares de reabilitação, fisioterapia, né, onde os pais estavam sempre de muito mau humor, sempre exaustos, cansados, as crianças reclamando. Então tinha um ambiente que eu olhava para o meu ambiente e falava, cara, não bate, não... Eu tentava levar minha energia, mas eu era um contra um monte, e aquilo mais me impactava negativamente do que eu conseguia levar energia para as pessoas. E quando você é pequeno, você não tem, né, maturidade. Eu pedi para minha mãe que aquilo me fazia mal, que se tinha outra forma da gente fazer, né, a exercitar e fazer a fisioterapia. E, bom, eu não tive muito contato a partir de lá. Em 2003, eu fui convidada para fazer uma adaptação de uma peça de teatro com um grupo de pessoas com deficiência na Oficina dos Menestréis. E lá eu falo que foi o melhor presente que eu me dei, né? Porque quando eu aceitei naquele domingo, 7 horas da manhã, para aquele palco, porque eu achava que pessoas que subiam no palco tinham parafuso a menos, então acho que elas deviam ser mais legais. Eu conheci um universo que eu não tinha me permitido conhecer. E lá eu aprendi muito, e eu vi que as realidades eram muito diferentes. E lá foi naquele momento que despertou algo que eu falava assim, se eu fugir dessa realidade, muitas pessoas que não têm deficiência, que não vivem esse universo, ou até vivem, também fogem. O que eu posso fazer para? E a partir de lá eu fui fazer dança adaptada para pessoas com deficiência. Eu me envolvi nesse universo, tanto quanto eu não tinha me envolvido antes. E no paralelo eu fui tocando a minha carreira, mas era uma carreira que era sempre muito envolvida com o mundo corporativo, ou eu como dona do meu negócio, ou eu trabalhando no mundo corporativo. Mas aí teve um determinado momento que eu fui parar na Natura, e a Natura tem uma pegada social muito bacana, né? Um olhar, um valor muito, muito, muito interessante. Mas, apesar de tudo isso, na época que eu fui para lá, em 2006, não se falava de inclusão de pessoas com deficiência. Se contratava deficiências para trabalhar como qualquer outra empresa. E lá eu tive muita sorte de ter um gestor incrível,
que quando descobriu que eu tinha sido contratada pela Cota, porque eu descobri, fui comunicá-lo pedindo minha demissão, a louca, né? E por isso que eu falo que eu tenho privilégio, porque eu podia pedir demissão e ir para casa. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas que não pedem demissão e se submetem a muitas coisas porque tem que botar comida na mesa, né? Tem filho para criar, tem aluguel para pagar. E a louca pediu demissão porque não era pelo valor do salário, mas ela era pelo valor da falta de inclusão, né? Por que eu era um número e não era uma pessoa competente para trabalhar lá em qualquer função que tivesse a ver com o meu perfil? E ele falou, me dá uma semana. E quando ele voltou depois de uma semana, ele falou, te dou 2 envelopes, um dizendo que agora você é minha e o outro dizendo que eu te colocando no cargo que eu acho que você merece pela sua formação e experiência. E a partir de lá eu fiz uma carreira de 12 anos na Natura, sempre muito engajada com esse gestor. Quando esse gestor saiu, eu voltei a ter muitos problemas de inclusão. Só que eu já tinha feito uma trajetória de carreira, né? Então eu já tinha uma outra mentalidade, uma outra condição. E aí quando a Kelly fala que a gente não tem espelho, a gente não tem mesmo, eu olhava para o lado, para cima, para baixo, não havia ninguém, não enxergava ninguém com deficiência. E eu brinco que foram muitos cafés, vamos tomar um café para explicar tudo para as pessoas de novo. Isso era muito desgastante, era uma energia que eu despendia além do meu trabalho. E aí chegou um momento que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Já que eu faço isso de café em café, eu preciso contribuir de alguma forma para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e mais pessoas tenham chance de estar onde eu estou. E aí eu tentei fazer esse caminho dentro da Natura na época, não consegui, não estava estruturado ainda, mas eles me deram um presente. Acho que também por tudo que eu construí, né? E nada é sorte, tudo é muito trabalho, na verdade, muita energia. Só assim, beleza, Kátia, então você sai e a gente te contrata como consultoria para você ajudar a gente a estruturar esse processo aqui dentro. E assim eu fiz, saí de lá 3 anos e comecei com uma consultoria. E logo que eu saí para esse mundo novo, né? Porque para mim era tudo muito novo, apesar de vivê-lo todo dia, era muita novidade. Eu já conheci a Carol do teatro, então a Carol, que é a fundadora da Talento Incluir lá desde 2003, amava o trabalho dela. Toda vez que os nossos filhos iam para aula, a gente ficava conversando sobre um dia a gente vai trabalhar junto, com um propósito maior, com mais impacto, né, chegando em mais gente. E aí chegou a hora da gente sentar e firmar essa parceria. Então foi quando a gente se juntou ali em parceria para fazer o negócio acontecer e ampliar um pouquinho o leque. E hoje eu vejo que a nossa responsabilidade vai aumentando, né? Conforme você vai falando com as pessoas, conforme você vai impactando as pessoas, o que chega de mensagem no meu LinkedIn, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp, pessoas com deficiência dizendo o quanto a vida delas mudou depois que a gente conversou com elas, ou fez mentoria, ou que elas são mais encorajadas e mais... Isso vai me dando gás, vai me dando energia, e eu queria escalar isso para o Brasil inteiro, porque eu sei que tem gente que não consegue chegar a esse nível de informação. Hoje a gente ainda atua num público que é restrito, né? Que está dentro da empresa. E 1% da população com deficiência hoje trabalha. É muito pouco, é muito pouquinho. A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e 492 mil trabalham. Então, eu falo com essas 492 mil, não falo com 45 milhões. E não falo com a família delas ainda. Então, acho que a gente tem muito ainda que trabalhar. Eu tenho um sonho enorme aí de chegar numa amplitude muito maior, de levar a informação para as pessoas com deficiência de periferia, que não têm condições de acesso, para as famílias, porque a importância da família é muito grande no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Quando a Kelly fala que ela tem que ser 2 vezes melhor sempre, a gente também tem que ser, né? Mas não tem acesso à escola, porque não tem adequação de metodologia. Então, agora, né, a escola que antes era regular e aceitava a pessoa com deficiência, agora tem de novo a escola especial e é mais um processo de exclusão. Então, as políticas públicas não favorecem esse processo de inclusão de uma forma bacana. E a gente precisa fazer algo. Então eu estou nesse momento de trazer ali um pouco de luz para que a gente consiga chegar em pessoas que de fato não têm acesso à informação. Então acho que esse é o meu papel, é para isso que hoje eu trabalho, e eu acho que ainda estou muito longe de onde eu quero chegar.
Bom, vocês já falaram um pouco das dificuldades que vocês tiveram, a Kelly por ser negra e a Kátia por ser uma mulher com deficiência. Eu queria entender mais de fato do que vocês, do trabalho que vocês fazem. Kelly, por exemplo, a UNB fala de resolver o apartheid tecnológico. O que é isso? E como essas pessoas que se sentem excluídas podem mudar essa situação? Explica pra gente o que é esse apartheid tecnológico, o que vocês estão fazendo para isso? Eu acho que o Brasil, bom, vou falar de território nacional, né? Quem acompanha o cenário de tecnologia e quem está tentando entrar na área é um território muito difícil de ingressar do sentido de representatividade. Quando eu falar num homem programador e descrever, talvez o seu viés inconsciente vai vir um cara branco, de barba, mais fortinho, nerd, né, com o cofre de fora ali, digitando o dia inteiro, com aquela cara de doido, porque é a visão que eu tenho. E esse cara não me representa e não representa 56% da população brasileira, por exemplo, que é preta e parda. E não é o cara que representa o menino e a menina da periferia. Então, o Brasil ele tem uma desconexão muito grande. A gente fala de 400, 500 mil vagas no mercado de tecnologia e de milhões e milhões de brasileiros desempregados. E por que esses brasileiros não encontram essa vaga? Onde que está esse buraco? As empresas, elas tendem muito, né? O mercado de tecnologia, no passado, ele vinha muito desse segmento de eu conheço alguém que conhece alguém. E as faculdades de exatas, no passado, elas eram faculdades voltadas para homem, né? Eu fiz uma faculdade de tecnologia que na minha sala eram, sei lá, 4 mulheres, né? E acho que 2 negras, enfim, eu não lembro muito bem, mas era uma coisa de muitos homens, né? O menino, desde muito cedo, ele é incentivado a isso. Então, quando a gente vai falar do menino periférico, que não tem professor de matemática, que nem sabe se tem física na escola, como que esse menino vai descobrir que ele gosta de programar, por exemplo? Ao passo que a gente está falando de uma população de poder aquisitivo mais alto, que nas escolas particulares, os meninos com 10 anos já têm aula de programação. Já desmontam computadores, já montam robôs, então a história vai se repetindo. A Fundação ela vem com o propósito de levar tecnologia para todos os jovens, né? A gente fala do país, é um sonho muito grande, mas pensando que a gente consegue levar a tecnologia de uma forma mais barata. Hoje a gente tem um projeto que ele chama Aprendizap, que ele está ajudando as crianças do ensino fundamental desenvolvendo conteúdos, né? Então, as crianças conseguem ter aulas via WhatsApp, pensando que o WhatsApp é um produto que as operadoras conseguem oferecer de graça e que o pacote, o trânsito, né, de dados é muito baixo, né? Que é diferente, por exemplo, de você querer ter um aplicativo no celular, porque a maioria da população não tem um iPhone 12 que tem uma memória de 300 e tantos e não consegue nem baixar o aplicativo ou as aulas das crianças. Então, é um produto que, em 8 meses de pandemia, cresceu 4 vezes. Hoje a gente atende mais de 150 mil crianças tendo aulas, né? Ele entra, pede o conteúdo e conversa com o bot, vai recebendo aula do 5º ao 8º ano. E a gente percebe que aí a gente consegue formar pessoas, despertar o interesse de tecnologia. E também a gente tem alguns projetos de fomentar tecnologias em ONGs. Porque se a gente tem as organizações sociais na comunidade, por que não essas organizações, não, além de fazer a parte que o governo não faz, né? No período de pandemia, a gente vê as ONGs trabalhando com emergência e fazendo assistencialismo, por que também elas não diversificarem na sala de informática e ensinarem sobre tecnologia? Mas eu entendo, olhando para mim, né? Talvez eu poderia ter sido uma pessoa de tecnologia, mas eu nunca tive ninguém que me incentivou a gostar de matemática. Porque as mulheres são incentivadas a profissões mais de cuidado, né? Ela vai ser professora, ela vai ser enfermeira, e a gente acaba ficando naquele ciclo. Mas eu entendo que se a gente, por exemplo, na grade de ensino, tiver aulas de raciocínio lógico que desperte o interesse das crianças periféricas, não precisa ser uma coisa muito grande. Quando o menino entra no processo seletivo de uma empresa de tecnologia, para ele vai ser mais fácil, porque o raciocínio lógico dele já é desenvolvido. Hoje a gente tem empresas que estão investindo em diversidade e elas estão custeando cursos de formação, né, para pessoas de baixa renda. Você vai lá, estuda durante um período e depois eu te contrato. E o ano passado eu trabalhei com jovens. É interessante que um jovem entra no mercado de tecnologia ganhando mais que o pai dele, que trabalhou a vida inteira. E ele já entra com carteira registrada, sem experiência, ele já entra com seguro médico, com vale-refeição, com um monte de coisa que o pai dele nunca sonhou em ter. Então,
a gente vê o quanto a tecnologia pode transformar a vida das pessoas, nesse sentido. Se a gente tiver um país que invista nisso. Claro que a gente entende que hoje não é uma política pública de interesse, mas se a gente pensar numa cidade da dimensão de São Paulo, né, com toda essa discussão política que a gente tem bairros de São Paulo que não tem acesso ao Wi-Fi e sinal de pacote de dados. A gente tem pessoas em São Paulo que não sabe que a prefeitura tem mais de 100 serviços digitais, que ela não precisa ficar na fila de uma subprefeitura tomando sol e com risco de pegar um Covid, porque a prefeitura podia resolver aquilo pelo celular. Mas essas informações não são disseminadas, porque a classe C e D não tem acesso à tecnologia. A tecnologia que a gente conhece é do smartphone. Mas a gente tem clareza, eu tenho clareza, que há um passo muito grande a ser dado. Eu estava lendo um artigo da Índia, e quando você lê, se você risca o nome do país, você acha que você está falando do Brasil, onde as crianças não conseguem ter aula, né, as aulas dos professores, muitas crianças foram desmatriculadas da escola, a criança tem que subir na laje para ver o conteúdo, para conseguir pegar um sinal, e é inverno e ela não consegue ficar na laje lá, né, no caso de lá, porque é muito frio. Então, a desigualdade é muito grande. Se a gente não resolver isso, a Fundação Umbi ou outras startups de tecnologia não começar a resolver isso, a gente vai perpetuar sempre aquela população privilegiada nas empresas de tecnologia. Né? Quando você fala de startup hoje, o que você vê em startup? Essas unicórnios de 1 milhão. São caras que eles já tinham dinheiro, e aí eles arrumaram mais gente com dinheiro, que investiram neles, e eles continuam tendo dinheiro. Né? E cadê a periferia que está aí e é tão empreendedor e tem tantas inovações, né? Onde que estão essa periferia? Então a gente está aí tentando subir, jogar a terra nesse vale para essa população subir aí e mudar essas estatísticas. Acho que até quando a população mais vulnerável tem acesso a alguma tecnologia que seja, então, por exemplo, você está falando aí, o site da prefeitura não é tão difícil assim de ter acesso, né? Mas tem medo, né? É tão pouca familiaridade com as ferramentas, parece que vai apertar um botão, vai explodir, vou jogar meu CPF fora, sabe? A pessoa tem medo de mexer naquilo, então a familiarização das pessoas com a tecnologia já é um grande passo, né? Que não existe. Agora a pandemia está empurrando a gente para isso, né? Porque até as pessoas mais velhas, não posso ir ao banco, tenho que criar uma conta digital. Como eu faço isso? Tá fazendo através dos filhos. Mas ainda assim, a pandemia escancarou vários problemas e acelerou a digitalização, né? Mas acho que mostrou a oportunidade de ação, né? O tanto de empresa que precisa de jovens periféricos, jovens negros, pessoas com deficiência, precisam de pessoas para ter realmente uma bandeira de inclusão e não encontram. Por que não encontram? Porque essas pessoas não têm a oportunidade de começar. Né? Elas não estão preparadas para esses postos porque elas não têm a oportunidade de começar. Kátia, queria que você falasse um pouco disso. Qual a maior dificuldade para a inclusão de fato das pessoas com deficiência nas grandes empresas, não só para cumprir uma cota de PCD, mas sim em qualquer cargo, aquela pessoa exercer sua total capacidade em qualquer cargo. É muito legal, né? Porque é muito similar à dor, né, da exclusão. Seja no marcador social de pessoas negras, seja no marcador de pessoas com deficiência. A falta de oportunidade faz com que você não consiga ser inserido. Então, quando você estava falando, Kelly, das crianças que não têm acesso, que têm cursos de capacitação ali para empresas que contratam, a mesma coisa acontece com pessoas com deficiência, né? É a oportunidade do primeiro sim, mas que não têm acesso à escola. Então, para contratar no volume que precisa, elas vão lá, capacitam e contratam. Mas tem muitas pessoas no cargo de entrada, muitas pessoas em chão de fábrica, mesmo com faculdade e mesmo com pós-graduação e mesmo com especialização. Então, acho que a grande barreira para as pessoas com deficiência, ainda hoje, além de ser, né, a falta de acesso à educação, são as barreiras atitudinais. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que pessoas com deficiência podem ser capazes. Né? Existe um capacitismo muito forte. A gente ficou fora do centro de decisão das nossas vidas por muito tempo. As pessoas decidiam por nós, decidiam o que a gente ia fazer, onde a gente podia ir ou não ir, porque tinha acessibilidade ou não, decidiam o que a gente podia assistir ou não, porque, né, é o que tinha. Então, até hoje, a gente tem ali sessões de teatro acessíveis, uma
de 100 apresentações, né? Eu tenho que escolher aquela e tenho que dar, graças a Deus que tem uma. Não, deveriam ser todas acessíveis o tempo todo, né? Então a gente tem muita restrição de muita coisa e principalmente das pessoas acreditarem na nossa capacidade. Eu digo muito que as pessoas julgam a capacidade das pessoas com deficiência pela capacidade delas mesmas fazerem aquilo naquela condição. Então, quando a gente, por exemplo, fecha o olho e tenta... Se eu tentar fechar o olho agora e tentar mexer no computador, eu vou desligar vocês, certeza. Vou apertar algum botão, vou fazer uma caca, porque eu não sei mexer. Mas eu tenho certeza que se eu chamar meu amigo Ed e minha amiga Roseli, que são duas pessoas incríveis que eu conheço, cegas, elas vão fazer com a maior naturalidade do universo, porque elas aprenderam daquela forma. Então, falta informação de qualidade, falta um momento para parar para falar sobre isso. Não é uma palestra, não é um workshop que vai desconstruir séculos do que a gente não falou, né? Porque a bagagem, os nossos viéses inconscientes são muito fortes. Então a gente precisa falar muito sobre isso dentro das empresas, para as pessoas. E não é dentro das empresas, é para a sociedade de uma forma geral. Eu não vejo um movimento político, um movimento social, das próprias empresas se posicionando dessa forma, que tragam a pessoa com deficiência num contexto que não seja de contratação. Então, quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tem uma lei de cotas que vai lá e provoca essa empresa a contratar. Já é uma ação afirmativa bacana, porque você promove uma convivência, e acho que se não fosse por isso, o estágio que a gente está hoje, a gente não estaria, né? Então, sim, tem que ter, infelizmente ainda tem que ter. A gente trabalha todo dia para que não tenha que ter daqui a alguns anos, mas ainda hoje a gente precisa de uma ação dessa para canalizar energia. Mas, ao mesmo tempo, a gente só fica nisso. Não fica no posicionamento estratégico da marca, onde pessoas com deficiência fazem parte da comunicação, onde a gente vê essas pessoas como consumidores dos produtos que elas mesmas fabricam, né? Considerando talvez braille ou um QR Code que seja acessível para a pessoa saber que produto é aquele no seu celular, enfim. Elas pensam naquilo que de fato está sendo orientado para elas pensarem naquele momento. Já é um grande passo, sim. Em 44 anos que eu tenho de deficiência, eu falo que a primeira vez que eu entrei pelo cinema pela porta da frente, eu fiz uma festa mesmo, gente. Eu tirei fotos, chamei as pessoas, porque eu entrava pelos bastidores, eu entrava pela cozinha do fast food do shopping, cheirando a pastel e fritura, se eu quisesse ir no cinema, porque as entradas tinham degrau, tinham escada, eu não conseguia chegar lá, né? Então, se eu quisesse ir, era a única maneira que eu encontrava. E não era qualquer cinema. Tinha um que eu tinha achado ali e era aquele que eu tinha que ir. Eu tinha que me restringir àquilo. Então, a gente se acostuma com o pouco. E aí, quando a gente percebe que tem um mundo de possibilidades, um mundo de alternativas, as pessoas não sabem lidar com isso, sabe? Eu falo que a primeira vez que alguém me olhou com um cifrãozinho no olho, que foi numa pousada que eu fui, que tudo era acessível. E tinham me dito isso, eu não tinha acreditado, porque a gente não acredita de ficar com o pé atrás, né? Aí quando eu cheguei lá, e todo mundo muito informado, tudo era muito simples. Falei, eu quero andar de tirolesa, claro, que horas? Eu falava, mas é sério? Não tem um horário específico? Ou a pessoa que sabe pôr a cadeirinha? Não, tudo foi muito fácil. E eu falava, gente, quem é o dono desse lugar? E eu fui conversar com ele, ele virou e falou assim, Kátia, ninguém me inspirou, não, a montar isso aqui desse jeito. Eu não tenho filhos, não tenho nenhum amigo com deficiência, a não ser vocês, meus clientes. Eu falei, mas por que então? Ele falou, faz uma conta comigo. Vocês são 45 milhões de pessoas no Brasil. Se eu tiver um de vocês aqui, mais um acompanhante, eu tô rico. Eu falei, gente, tinha o Patinhas olhando pra mim como uma oportunidade, sabe? Tipo, um cifrãozinho no olho. As pessoas não olham para as pessoas com deficiência como oportunidade, como negócio, como cifrão. Olham com piedade, com dó, com acolhimento, com falta de capacidade, ou como super-herói, né? Então a gente precisa se posicionar, precisa levar informação para as pessoas. As empresas precisam considerar as pessoas em qualquer nível hierárquico dentro da empresa. Não dá para fazer só cargo de entrada, e é muito difícil levar isso para num volume do tamanho do Brasil, né? É um desafio essa empatia. Você falou de várias situações aí que pessoas que não têm deficiência nem imaginam, né? Passar um dia do seu lado, por exemplo, vai encontrar todas as vezes que você... por aqui não dá.
todas as barreiras que estão no seu caminho, né? Eu tenho um tio com deficiência, ele é 20 anos mais velho que você, e ele sempre tentou não se deixar impedir, então ele jogava bola de muletas, né? Ele teve pólio aos 2 anos de idade, e assim, hoje em dia ele já não tem mais esse pique, né, de fazer esse tipo de coisa, mas assim, sempre levantou essa bandeira, nada vai me impedir de fazer o que eu quero, mas é uma luta enorme, né? E nós que não temos deficiência temos muita dificuldade de ter a empatia e nos colocarmos nesse lugar e entender todas as barreiras que estão nesse caminho. Vocês falaram de coisas muito inspiradoras, né? De inclusão. E aí, eu imagino que tem pessoas aqui que estão ouvindo a gente que querem muito trabalhar em prol dessas causas, que querem se envolver, mas essa é uma dificuldade que eu tive. Eu trabalhava na área de tecnologia, com bastante estereótipo de pessoas de tecnologia. E aí eu falava assim, não, mas essa carreira não faz sentido para mim. Eu só tô deixando uma pessoa que é rica, mais rica ainda. Eu quero muito que minha carreira tenha um propósito, quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca no mundo, eu quero que o meu trabalho, mesmo que não seja reconhecido por ninguém, mude a vida de alguma pessoa. Eu tinha isso no meu coração, mas por muito tempo eu ficava assim, mas como que eu vou mudar de carreira? Porque eu ganho bem, eu trabalhava na tecnologia, então eu ganhava bem, tinha esses benefícios aí que a Kelly mencionou, estava estável e segura. Como que eu vou largar tudo isso para uma coisa, pro nada, assim, jogar tudo pro alto para tentar ajudar as pessoas, para tentar mudar o mundo? Então essa é uma insegurança muito grande de quem quer ter um propósito na carreira. Gente, uma pergunta, dá para ganhar dinheiro tendo um propósito na carreira? Dá para se sustentar com uma carreira com propósito? Bom, depois de 18 anos tem que dar, né? Que senão... Mas as pessoas têm que entender, sabe, o Ju, que o terceiro setor ele é um setor que a gente tem que estudar muito. Então, às vezes eu vejo gente falar, como é que eu faço para trabalhar, fazer o que você faz? Eu falo, olha, eu não tenho um ano que eu não estou me renovando e estudando uma coisa nova. E agora, por exemplo, eu estou estudando na área de tecnologia, eu devo ter uns 6 livros para ler. Assim, toda semana alguém manda um livro da empresa para me ler, para eu estudar. E as pessoas têm aquele mito de, você vai fazer assistencialismo. A gente não faz assistencialismo. Eu acho que o primeiro passo é você entender que a gente está... Também não acho que a gente empodera ninguém, porque a pessoa se empodera sozinha, mas a gente está levando as pessoas ao caminho de. Então, a gente já tem que entrar pensando que a gente não vai fazer assistencialismo, que a gente vai ter que estudar muito e que você vai ter que se renovar. Porque, assim como o mercado muda, de quando eu comecei a atuar, que a palavra empoderamento, a gente só tinha ela em inglês, que era empowerment, né? Não existia empoderamento no Brasil. Hoje é uma palavra que é fichinha. Todo mundo é empoderado ou empoderado, né? Quem fala errado. Então, todo mundo... Hoje, tudo tem empoderamento, né? Diversidade, que na minha época e da Kátia não existia. Hoje, né? Depois de uma semana atrás, então, todas as empresas estão lá de tela preta falando que tem diversidade. Ainda mais no novembro, né? Que eu falo que é o mês que eu mais falo e que eu mais trabalho. Então, a gente tem que entender que, a gente tem que se qualificar sempre e hoje eu consigo dizer aonde eu quero estar e aonde eu não quero estar. E eu acho que a gente, durante um tempo, vai comer o pão que o outro amassou, né? Durante algum tempo, a gente vai penar e muitas vezes você vai ter que ouvir algumas coisas que você não quer, mas para você ir construindo o nome e falar, olha, eu não quero estar aqui porque não é o propósito que eu quero seguir. Eu não quero que tenha crianças pretas na capa como... exposição da fome e da miséria do Brasil, porque eu não vejo a minha população assim, eu vejo a minha população como próspera também, né? Não só como aquela população que está inserida na favela. Eu não quero que as hashtags que sejam soltadas sejam todas as vidas importam, porque eu não acredito nisso. Então, daqui a um tempo, a gente vai poder dizer isso, mas talvez no início, né? Como eu disse para vocês, eu iniciei minha carreira dando aula na Prefeitura de São Paulo, né? Trabalhando para a Prefeitura de São Paulo, para o governo, enfim. Era um período muito difícil, mas eu precisava ter experiência com jovens, com pessoas, e também precisava ter dinheiro, porque naquela época eu não podia escolher, né? Quando mais jovem. Hoje já não me vejo mais nesse lugar. Mas dá sim para construir, e hoje eu vejo a responsabilidade social das empresas, como a Kátia falou sobre a Natura. Hoje não, a Natura é pioneira, mas a gente tem a maioria das empresas hoje contratando pessoas para responsabilidade social. E uma coisa que eu falo que é muito importante é você conhecer a realidade social além da responsabilidade social.
Porque você querer implementar projeto, ou dar ideia, ou fazer coisas para a população pobre, ou preta, ou deficiente, sem você conhecer a causa, porque você se acha tem a síndrome de Salvador, é um tiro no pé. A população não vai aceitar, porque a população já não aceita qualquer coisa. Então, eu acho que a empatia, né, conhecer a causa que você vai estar atuando, não necessariamente você precisa estar dentro de uma organização social. Você pode estar dentro de uma empresa, trabalhando com o impacto social daquela empresa e sendo bem remunerado por isso. E eu falo, gente, sem dó, a gente precisa ser remunerado para aguentar o tranco que a gente aguentar as histórias que a gente aguenta, tudo que a gente passa, porque se, além de tudo que a gente ouve e milita e passa, não tiver os boletos pagos, a gente não tem saúde mental. Então, isso é um princípio. É insustentável, né? Até por algum tempo você consegue, mas é um peso muito grande. Você, Kátia, qual é a sua resposta para essa pergunta? Dá para viver com uma carreira de impacto? Dá para viver e mais pessoas deveriam viver disso, né? Eu acho que hoje a gente tem uma visão de que trabalhar com as minorias tem que ser um trabalho voluntário, tem que ser um trabalho bondoso, tem que ser uma pessoa do bem. E não é isso, né? Você tem que ter um propósito, você tem que saber o que você está fazendo, qual que é o objetivo, onde você quer chegar, quantas pessoas você quer impactar e o que você pode fazer com o seu conhecimento para isso. Independente da área que você atua, independente de ser uma pequena, média, grande empresa, se você quer ir para o terceiro setor, ou se você quer abrir o seu próprio negócio, desde que você faça a sua parte. Então, qualquer pessoa hoje pode trabalhar com isso, né? Não tem que trabalhar diretamente com uma área social ou ter uma formação nisso. Quando as pessoas entenderem que cada um de nós pode, dentro do seu ambiente, ter um impacto positivo na sociedade, seria muito bacana. E tem que dar, gente, o que o Kelly falou é isso, o que a gente ouve de histórias, o que a gente se envolve emocionalmente, o que a gente ali, né, investe de energia, tem que fazer valer a pena, porque não dá para ficar preocupado com isso e ainda tem que ter um trabalho que te dê dinheiro para você poder pagar as contas. Afinal de contas, a gente precisa comer, morar, criar filho, né? Enfim, então tem todas as coisas ali envolvidas. Eu vou te dizer, muito sinceramente, por um bom tempo da minha vida eu achava que isso não era possível, né? Eu achava que era... Nossa, mas as pessoas me chamavam para fazer uma palestra, eu falava assim, nossa, mas estão me pagando para isso? Eu tinha que ir de graça, porque eu estou lutando pela minha causa. E, cara, elas têm que pagar sim, porque é um conhecimento que eu investi. Primeiro, a minha vida inteira. A bagagem de 44 anos que eu tenho como pessoa com deficiência é uma bagagem que essa pessoa não tem. E o que eu tenho que contar para ela, né, o que posso ajudá-la nessa transformação, ela não tem. Assim como eu não tenho coisas que ela tem, a gente pode fazer uma troca, né? Mas então não é feio cobrar para apoiar a sociedade, sabe? E isso as empresas não entenderam ainda. Então tem muitas empresas, por exemplo, o mês que vem é o mês internacional da pessoa com deficiência, né? Esse mês é o da consciência negra, o mês que vem é o da internacional da pessoa com deficiência. E aí a gente tá com a agenda lotada, lindo, e as empresas ligam pra gente, tipo, dá pra fazer uma palestra de graça? Eu falo, cara, é sério que você quer trabalhar impacto social na sua empresa ou você quer só fazer bonito? Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita empresa que tá trabalhando por moda. E porque é bonito falar sobre isso, né? E aí tem muita gente envolvendo nisso e dizendo que está engajada no tema, porque é um tema da moda. E a primeira vez que eu escutei isso, eu tive dor de barriga uma semana. Falei assim, eu adoro trabalhar com isso, porque, gente, é um tema que está super na moda, vai deslanchar minha carreira. Falei, é sério? Quase infartei, eu tive um mini infarto na frente da pessoa, assim, de uma empresa grande, sabe? E você fala, como é que pode? É uma pessoa jovem. Então a gente precisa levar o tema diversidade e inclusão mais a sério, dentro das empresas, na sociedade, e dentro das pessoas, né? Falar disso dentro de casa, transformar a cultura das pessoas, porque essas pessoas estão nas empresas, essas pessoas estão na rua, e a gente precisa tornar o ambiente melhor. Mas sim, dá para ganhar dinheiro, sim, devemos ganhar dinheiro com isso, até para que as pessoas respeitem o nosso trabalho e nos respeitem como profissionais. Se a gente não coloca valor, ninguém vai dar valor, né? E aí já tem essa crença de que, porque
tem um impacto social, tem que ser tudo voluntário. Isso é insustentável, né? E você falou sobre o marketing verde. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso 12 anos atrás sobre o marketing verde nas empresas, o quanto elas fazem esse marketing sustentável, inclusivo, social, com vistas em vender mais, né? Assim, de fato, não importa tanto a motivação. Importa que faça. Agora, quando você está lá dentro da empresa, importa sim a motivação. Porque se não é uma cultura inclusiva de fato, não é só uma casca aquilo, né? E aí, eu acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha rapidinho. Se eu trabalho numa organização que não tem nada disso, não enxergam inclusão como algo importante. Aliás, uma empresa assim vai ficar para trás, né? Hoje em dia isso começa a ser o tema da moda, mas daqui um pouquinho vai ser mandatório. O relatório de impacto vai ser mandatório. Então, se a empresa demorar muito para acordar para essa realidade, ela vai ficar para trás. Então, as empresas têm que acordar para isso, elas têm que ser as pioneiras, criar programas inovadores dentro dessas causas, né? Mas, enfim, se eu estou numa empresa que não liga para isso, não se importa com isso, não trabalha com isso, e eu não tenho condições de sair, não posso sair, ou eu gosto até do trabalho que eu estou fazendo, eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão ali, mas como assim, mesmo não estando numa empresa que se importa com isso, como ainda assim gerar impacto com a minha carreira? A Kátia falando, né, acho que uns 3 meses atrás eu levei um tapa de uma amiga que se tornou deficiente por conta de um câncer, porque ela fez uma postagem no Instagram falando de frases que a gente fala e ofendem as pessoas que têm deficiência. Tipo, João sem braço, vou meter o louco, umas coisas que naturalmente eu falo e eu não tinha consciência. Desde lá eu venho me cobrando muito. Às vezes eu vou escrever, tá fingindo de louca, aí eu vou e penso, não, nossa, tá estranho isso daí, porque eu comecei a me cobrar. Assim como frases racistas que a gente solta o tempo todo. Então, você estar dentro de uma empresa e não ter, a primeira coisa é você passar a respeitar os grupos que você encontra como minoria e começar a cobrar das empresas, porque hoje a gente tem esse poder, né? Então, você pode ser uma pessoa antirracista atuante, lutar pelo capacitismo atuante, a gente precisa. Porque é como você disse, as empresas que não tiverem isso não vão se sustentar há muito tempo. E se você está numa empresa, com certeza vão ter aquelas pessoas que é o grupo dos excluídos, né? E hoje, depois de tantos anos trabalhando, a gente percebe. Por exemplo, eu, numa das empresas que eu trabalhei, eu só almoçava com as pessoas pretas da empresa. Eu não me sentia bem almoçando com as pessoas brancas. Mas era tão natural que uma mesa, parecia que todos os pretos da empresa sentavam naquele lugar. Né? E a gente brincava que ali era o nosso quilombo. Mas por quê? Porque as outras pessoas não faziam questão de sentar com a gente. E aí, conforme você vai crescendo de cargo, hoje eu mudei de empresa, pessoas daquela empresa me procuram na empresa nova, que eu tô falando, você lembra de mim? Eu falo, não. Não lembro de você nunca falou comigo, né? Durante 11 anos, agora, né? Tipo, quer ser meu amigo agora? Então, a gente precisa juntar e trazer essas discussões. Eu sei que é muito complicado. Porque às vezes você fala, eu vou ser o chato de plantão e aí eu vou ser mandado embora, né? Porque eu tô aqui, né, querendo militar pelas causas, enfim. Mas a gente precisa, como sociedade, começar a se organizar. Porque eu sempre falo isso, a pessoa fala, eu não sou racista. Mas alguma pessoa tá sendo vítima de racismo e você não age, ou uma piada racista você ri, automaticamente você é racista. Assim como o caso da Kátia, das pessoas com deficiência. Então, se a gente não começar a agir, a sociedade estagna. Então, é preciso, sim, se manifestar e começar a tentar criar esses comitês, né? Eu tive a felicidade de chegar na Móvel e ter vários comitês, e a gente está fazendo um mês de novembro lindo, que eu não fiz em nenhuma empresa que eu trabalhei, porque as pessoas já são organizadas e é uma conversa natural das pessoas, tanto das pessoas pretas como das brancas. Então, a gente precisa fazer com que isso se torne natural, essas discussões dentro das empresas. Eu acho que é assim, Ju, se você está numa empresa que não tem os mesmos valores que os seus, que não tem o mesmo propósito que os seus, você precisa repensar se você está no lugar certo. Muitas vezes o bolso fala mais alto, né? E a gente cede. Assim como as pessoas com deficiência cedem ficar em cargos menores, mesmo investindo na sua carreira, porque precisam botar comida na mesa. Mas chega uma hora que isso fica insustentável internamente. Então, começa buscando, começa
assim, o que a Kelly trouxe é extremamente rico, né? Provoca a empresa. Mas tem empresas que não respondem à provocação. Então, busque fora, busque trabalhar em outros lugares, se envolver com a causa, se conectar com pessoas da área. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Hoje, quando eu pergunto para as pessoas, quantas pessoas com deficiência você conhece? As pessoas ficam pensando, né, tipo, nos treinamentos, sabe? Não conheço, não convivo. E tem uma a cada 4, né? Porque se somos 25% da população, teoricamente alguém deveria conhecer alguém. Só que a gente não vai buscar. Eu pergunto, quem segue pessoas com deficiência nas redes sociais? Tem. Existe. Porque é um mundo muito distante. Então, quando você começa a investir o seu tempo e sua energia numa causa que te faça sentido, você começa a ir para um caminho que você vai construindo o seu caminho. O meu caminho eu construí por 3 anos ali. Eu já era uma pessoa com deficiência. E como eu te disse, eu não tinha habilidade nenhuma, né, na convivência com as pessoas com deficiência. Para mim isso tudo muito recente. Então, quando eu decidi que eu precisava fazer diferente, eu não decidi que eu ia abrir mão da minha carreira corporativa. Isso aconteceu naturalmente, porque você vai se envolvendo. Quando você vê, você já se envolveu, você está mais tempo lá do que aqui, e aí uma hora você toma a decisão. Só que se você não começa hoje, você não toma decisão nunca, né? Então tem que começar, uma hora tem que começar, uma hora você tem que fazer a diferença. Tentar dentro de casa é sempre o melhor caminho, mas se você não consegue dentro de casa, tem muito espaço lá fora para você atuar de forma positiva. Bom, eu quero já falar também do meu trabalho. Eu trabalho na Glocal, é uma aceleradora de impacto que acelera projetos sociais, negócios de impacto. E a gente falou assim, a gente tem que ser pago, se essa é a sua carreira, de fato, você tem que ser pago, tem que receber um salário digno, mas você também pode investir a sua expertise, a sua área de atuação, o seu conhecimento em organizações que estão na linha de frente, gerando impacto em organizações do terceiro setor. E isso você pode ter a oportunidade de fazer através da Glocal, que é uma aceleradora. Então, a gente tem todos os nossos mentores, facilitadores são voluntários, mas isso é uma ajuda pontual, né? Então, se você quiser expandir seus horizontes através de organizações que estão na linha de frente em diversas causas, você pode procurar a Glocal, que a gente tem várias oportunidades de voluntariado aí dentro das organizações. Acho que essa também é uma maneira de a gente expandir os nossos horizontes. Quero primeiro agradecer vocês, mulheres generosas e inspiradoras. É um prazer estar falando com vocês e uma alegria também. Obrigada, Bia, por essa oportunidade. Terminando a Semana da Carreira bem inspirada. Eu acho que fechamos muito bem.